Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, reta final, briga lá embaixo dos desesperados. Na minha opinião, são 6 times brigando contra o rebaixamento. Eu tiro o Sport, que é uma vaga já é a dia do Sport. Coloco os 3 que estão lá, né? Juventude, Fortaleza e Vitória, e coloco os 3 que estão acima, que é o Santos, Internacional e Bragantino, se eu não estiver enganado. Na briga pelo título, temos Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Tem uma briga ali agora por pré-Libertadores, né? Como abriu mais uma vaga, virou G7, pelo fato de Palmeiras e Flamengo estarem na final da Libertadores, então abriu mais uma vaga. A gente tem que esperar o final da Copa do Brasil para ver se vai abrir mais uma vaga. Então, tem algumas coisas definidas: brigas pelo título, por Libertadores. Tem também uma briga ali, nesse momento, por posição na parte de cima da tabela, não por classificação direta para a Libertadores, porque os dois estão classificados direto para a Libertadores nesse momento, que é o Bahia e o Mirassol. Mas ali talvez por posição. Mas nesse momento o Mirassol ainda leva uma vantagem de 4 pontos em cima do Bahia. Então tem as brigas muito bem definidas. E a cada rodada que vai passando, é óbvio que as coisas vão se desenhando cada vez mais. A gente pode ter nessa rodada 32 o Palmeiras abrindo, o Cruzeiro encostando. Por quê? Porque Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, na minha opinião, quem tem o jogo mais difícil é o Flamengo, tá? Nessa rodada. Então, com isso, o Palmeiras pode abrir e o Cruzeiro pode encostar no Flamengo. Temos na parte de baixo da tabela, já dei uma olhada, a princípio, quem está na zona de rebaixamento, quem tem um jogo menos complicado é o Juventude. Então o Juventude pode diminuir essa situação em relação ao Vitória e em relação a quem está fora da zona do rebaixamento. Então a gente tem algumas coisas aí que podem ficar mais claras. O corte de rebaixamento, alguns matemáticos aí que fazem os cálculos, deu uma caída, diminuiu um pouquinho mais, mas o problema é que quem está na zona de rebaixamento tem que ter um desempenho que não teve no Campeonato Brasileiro. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport tem que ter um desempenho do dobro ou triplo do que fizeram até agora. E faltando 8 rodadas, será que esses times vão conseguir de 8 jogos, 7 jogos, ganhar 5, ganhar 6? Sinceramente, eu duvido. Eu duvido. Qual é a probabilidade de um time hoje, que está fora da zona de rebaixamento, entrar na zona de rebaixamento? A probabilidade, na minha opinião, é, é pequena. Então, na minha opinião, hoje, dificilmente os 4 que estão na zona de rebaixamento vão conseguir sair. Pelos jogos que tem e pelo desempenho que tem que ter. Eu acho que, olhando bem a tabela, talvez a gente tenha talvez uma troca de posição. Talvez o Vitória ou Fortaleza saindo dessa situação. E, na minha visão, o único time, apesar de ter muitos times ruins, mal no campeonato, mas talvez o único time que possa trocar de posição e entrar na zona de rebaixamento hoje seria o Santos. Apesar do Internacional estar uma merda também. Mas eu acho que o Santos tem mais probabilidade de repente, de uma arrancada de Vitória ou Fortaleza, trocar de lugar. Mas vai depender muito do desempenho. O desempenho de Vitória e Fortaleza tem que ser um desempenho muito melhor do que vem fazendo e muito melhor do que o desempenho do Santos. Então, irmão, a reta final, o couro vai comer. E para esses times que estão na parte de baixo da tabela, empate é ruim.
E para os times que estão brigando pelo título, o empate também é ruim. Porque no caso de um empate do Palmeiras e do Flamengo ganhando, o Flamengo passa. Empate de Palmeiras e Flamengo, Cruzeiro ganhando, o Cruzeiro encosta. Ou seja, o empate, a partir de agora, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, é ruim. Mas quando chegar mais no final, faltando 2 rodadas, 3 rodadas, talvez o empate seja bom. Hoje, na minha visão, o empate é ruim. Então vamos lá para mais palpites da rodada de número 32. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza, galera. Vamos aqui então rapidinho, só para a gente pegar. Briga pelo título. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Na minha opinião, o Flamengo tem um jogo mais difícil, tá? Então a gente pode ter o Palmeiras abrindo do Flamengo e o Cruzeiro encostando. O Palmeiras tem 65 pontos e o Flamengo 64. E o Cruzeiro 60. Óbvio, Palmeiras e o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Mas a gente pode terminar a rodada com o Cruzeiro colado no Flamengo. Tá? Então, isso pode mexer ali um pouco a tabela. O Flamengo não perde a posição para o Cruzeiro, mas pode ver o Palmeiras abrindo. E aí, não sei se dá um desânimo, mas causa uma estabilidade maior, até porque a final da Libertadores é entre Palmeiras e Flamengo. E aí você imagina o Palmeiras ganhando os dois títulos, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A bomba vai estourar no colo do Flamengo. A mesma coisa se for o contrário. Briga ali por Libertadores, a gente tira Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, né? É, cara, briga por Libertadores, eu também tiro o Mirassol, porque hoje o Mirassol já está a 8 pontos do Botafogo, que é o sexto colocado, que está indo para pré-Libertadores. Cara, eu acho que o Mirassol, na minha opinião, apesar de São Paulo conseguir aí ainda chegar, Fluminense, mas, na minha opinião, hoje, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol estão na Libertadores. Eu não vou colocar o Bahia, porque o Bahia está a 4 pontos do Mirassol. E ainda dá para o Fluminense chegar, o Botafogo passar. São Paulo, mais ou menos. São Paulo está a 8 pontos do Bahia. Eu também acho que São Paulo não. Mas Fluminense, Botafogo e Bahia podem brigar ali por essa vaga direta ainda. Mas, de qualquer maneira, o Bahia está, mesmo que o Bahia ficasse em sétimo, estaria indo para a Libertadores, mas numa pré-Libertadores, né? Então, briga pelo título, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, ali para uma vaga direta hoje, Mirassol, Bahia e o Botafogo eu coloco ali, tá? Mirassol, Bahia, Botafogo, Fluminense. Cara, o Mirassol já está na Libertadores. Se vai estar direto ou não, é outros 500, mas já está na Libertadores. E aí, para se entrar para Libertadores mesmo, porra, cara, é difícil, cara. É porque, sinceramente, eu não acho que o São Paulo vai conseguir pegar o Bahia. Na verdade, eu também acho que o Bahia já está na Libertadores. Também acho que o Bahia está na Libertadores, ou direto ou pré-Libertadores. Eu acho que, na minha opinião, está faltando 2 vagas. Hoje sendo G7. Tá? Hoje sendo G7. Botafogo, Fluminense, São Paulo. Não acho que o Vasco tem time para isso. Corinthians pode chegar, o Corinthians está embalado, vem aí de 3 vitórias, o Vasco estava embalado também, com 4 vitórias. Mas eu acho que hoje a briga por Libertadores tem entre Botafogo, Fluminense e São Paulo nesse momento. Não acho que o Vasco tenha time. E o Corinthians, se o Corinthians tivesse um jogo a menos, eu colocaria o Corinthians, mas não vou colocar não. Hoje
Botafogo, Fluminense e São Paulo brigam por 2 vagas na pré-Libertadores. Brigando aí por rebaixamento, na minha opinião, Bragantino, Internacional, Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude, porque o Sport já está rebaixado. Então vamos aqui para os palpites. Jogos quarta e quinta. 7 jogos na quarta, dia 5/11, e 3 jogos na quinta, dia 6/11. Sport Recife e Juventude. Jogo da parte de baixo da tabela. Na minha opinião, o Juventude tem um jogo mais fácil, mesmo jogando fora de casa. Sport Juventude. É... Cara, Sport Juventude. Sport Juventude. Cara, eu vou de vitória do Juventude. Para mim, o Juventude vence o Sport fora de casa. Também na quarta-feira, 7 horas da noite, dia 5/11, Vitória e Internacional. Também confronto direto, né? Também confronto direto. Se o Vitória vencer, cara, se o Vitória vencer, o Vitória chega ali a 34 pontos, encosta no Internacional e pode sair da zona de abaixamento, porque o Santos tem um jogo muito difícil. Um jogo muito difícil. E o Internacional não vem jogando bem. O Internacional não vem jogando bem. Vitória Internacional, cara, grande jogo. Grande jogo. Cara, pra mim o rubro-negro baiano vence. Vitória Internacional, eu vou de vitória. Jogo apertado, mas eu vou de vitória. Vitória Internacional, eu vou de 3 pontos do rubro-negro baiano. Bragantino e Corinthians. Ah, mas eu não descarto, lógico, um empate, uma vitória do Internacional. Não é 3 pontos certo para vitória, não. Não. Mas eu acho que porra, a pressão é grande dos dois lados. A torcida do Internacional é grande e a do Vitória também é muito grande. Mas acho que o fator casa pode ajudar o Vitória nesse caso. É por isso que eu estou colocando 3 pontos pro Vitória. Também na quarta-feira, dia 5/11, 7 horas da noite, Bragantino e Corinthians. O Bragantino vem mal, cara. O Bragantino vem mal, vem tropeçando aí muito. O Corinthians vem embalado. Grande jogo, mas eu vou de vitória do Corinthians. Para mim, o Corinthians vence o Bragantino fora de casa. O Corinthians vence o Bragantino fora de casa e, quem sabe, dependendo do resultado, o Corinthians pode voltar a ter chance de uma pré-Libertadores. Nesse momento, não acho. Mas depois dessa rodada, talvez o Corinthians possa entrar ali numa briga por uma vaguinha. Se virar G8, aí não. Aí o Corinthians tem chance. Mas hoje é G7. Então, Bragantino e Corinthians, eu vou de Corinthians. Clássico. Rodada com muitos clássicos, né? Rodada com muitos clássicos. Tá? Temos 3 clássicos. Tá? Um carioca, um cearense e um paulista. Então, o primeiro clássico, quarta-feira, dia 5/11, Botafogo e Vasco. Cara, se o Vasco tivesse ganho do São Paulo, seria um confronto direto por vaga na Libertadores. Como o Vasco perdeu, eu não vejo o Vasco nesse momento brigando por Libertadores. Não vejo. Não vejo. E também não vejo o confronto direto. Não vejo. Mas a diferença é de 6 pontos. Tá? Pode ser confronto direto, porque aí o Botafogo 48, o Vasco vai 45, fica 3 pontos. Não entra, o Vasco não entra no G7, mas aí pode contar ali com o tropeço do Fluminense. Não. Então vamos colocar como confronto direto. Botafogo e Vasco, confronto direto. O Botafogo, o Botafogo é aquilo, né? Muitos desfalques, os desfalques do Botafogo realmente estão atrapalhando muito o Botafogo. E a falta de treinador também atrapalha muito o Botafogo, né? Elenco que está curto por muitas ausências e falta de treinador. O Botafogo, o Vasco até tem um treinador, né? Já melhorou bastante, mas falta time. O Vascaíno achou que o Vasco tinha time. O Vasco ainda não tem time. O Vasco viveu um momento, tá? Minha opinião. Tá? O time do Vasco é limitadaço.
tá? Tá conseguindo muito mais do que pode. É, Botafogo e Vasco. Cara, eu vou colocar vitória do Vasco por um ponto. Treinador. O Vasco tem treinador e o Botafogo não. Então, na minha opinião, Botafogo e Vasco vence Vasco da Gama, por causa do treinador. Também quinta-feira, dia 5 do 11, dia 20, às 8 horas, melhor, dia 5 do 11, às 20 horas, Grêmio e Cruzeiro. Grêmio ali no meio da tabela, o Cruzeiro querendo encostar no Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo difícil. É, Bom jogo, cara. Bom jogo. E tem um detalhe: se o Cruzeiro não ganhar esse jogo e o Palmeiras ganhar, esquece. A chance de título do Cruzeiro acaba. Se o Cruzeiro não ganhar do Grêmio e o Palmeiras ganhar o seu jogo, a chance do Cruzeiro acaba. Zero. Aí a briga ali pela segunda colocação com o Flamengo. Porque para a primeira colocação acaba a chance para o Cruzeiro, que aí vai ficar muitos pontos atrás e o Palmeiras com um jogo a menos. Então o Cruzeiro tem que ganhar. O empate pro Cruzeiro pode ser o adeus ao título. Grêmio Cruzeiro. Grêmio Cruzeiro. O Grêmio nos últimos 5 jogos fez, nos últimos 15 pontos fez 6. O Cruzeiro nos últimos 15 fez 9. Eu vou de empate. Grêmio e Cruzeiro, eu vou de empate. Também na quarta-feira, dia 5 do 11, Atlético Mineiro e Bahia. Atlético Mineiro e Bahia. Cara, Atlético tá colado ali na zona de rebaixamento, com 37 pontos, mas tem um jogo a menos. E o Bahia está aqui a 4 pontos do Mirassol e 4 pontos à frente do Botafogo. O Bahia não perde a quinta colocação, mas também não ganha a quarta colocação. Mas pode ver ou o Mirassol abrir ou o Botafogo encostar, se não ganhar o jogo. É um jogo bem complicado, cara. É um jogo bem complicado para os dois. O Atlético Mineiro não vem fazendo grandes jogos, mas conseguiu um empate ali na raça contra o Internacional, cara. É, Atlético Mineiro e Bahia. O Bahia hoje é mais time, né? Do que o Atlético Mineiro. É só olhar a tabela, né? Ah, mas o Atlético Mineiro chegou à final da Sul-Americana que o Bahia não tá. Sim, eu acho que se você pegar até nomes, eu acho que o Atlético Mineiro tem mais nome do que o Bahia, né? De jogadores. Cara, cara, eu vou de empate. Eu vou de empate ou Atlético. Eu vou de palpite duplo. Empate ou Atlético. Também na quarta-feira, dia 5 do 11, 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo. Nos três primeiros, para mim, o Flamengo é o que tem um jogo mais difícil. O Cruzeiro joga contra o Grêmio, é um jogo difícil. Mas, para mim, o São Paulo é mais time que o Grêmio. E o Palmeiras, que a gente vai falar, joga em casa contra o Santos. Então, para mim, o jogo mais difícil é o do Flamengo contra o São Paulo. O São Paulo vem de uma grande vitória em cima do Vasco da Gama, fora de casa, né? E o Flamengo vem de uma vitória sobre o esporte. O time do Flamengo é superior ao do São Paulo, mas o São Paulo vem sempre complicando os jogos para o Flamengo, cara. O São Paulo tem aí uma situação de Libertadores, principalmente se virar G8, o São Paulo estaria dentro, mas ele está a 4 pontos do Botafogo, a 3 pontos do Fluminense. Essa vitória pode fazer encostar, até porque o Botafogo tem um jogo contra o Vasco, pode perder pontos. Então o São Paulo não pode jogar para empatar. E o Flamengo também não, porque pode ver o Palmeiras abrir, né? Cara, a probabilidade maior de vitória de quem? De São Paulo ou de Santos? O Santos joga contra o Palmeiras. Na minha opinião, quem tem a maior probabilidade de vitória é o São Paulo em relação ao Flamengo, do que o Santos em relação ao Palmeiras. Porque o São Paulo joga em casa e o Santos joga fora.
São Paulo e Flamengo. Cara, bom jogo. O time do Flamengo está mostrando nesse final muita disposição, muita raça, né? Muita vontade. Alguns jogadores voltando à sua melhor forma. Cara, São Paulo e Flamengo. Eu não acredito que o São Paulo vai jogar fechadinho igual jogou o Sport. Ele vai dar espaço, né? O São Paulo tem jogadores que jogam pelo lado do campo. No primeiro jogo do treinador de São Paulo não foi bem. Ele até falou do Flamengo, porra, ainda bem que a gente não joga toda semana contra o Flamengo, pra coisa e tal. São Paulo e Flamengo, eu vou de empate ao Flamengo. São Paulo e Flamengo, eu vou de empate ao Flamengo. Fluminense e Mirassol também na quinta, agora Fluminense e Mirassol na quinta-feira, dia 6 do 11, 7h30. O time do Mirassol hoje é melhor do que o do Fluminense. Ponto. O time do Mirassol é melhor do que o do Fluminense. O treinador do Mirassol hoje é melhor do que o do Fluminense. É, Ganhar no Mirassol hoje, em casa ou fora, é muito complicado. Muito complicado. O Fluminense fez um jogo muito ruim, né? É, 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 Fora de casa. O Mirassol acabou empatando com o Botafogo, mas merecia ter vencido. Fluminense e Mirassol. Cara, grande jogo. Fluminense e Mirassol. Eu vou de Mirassol ou empate. Para mim, o Fluminense não vence o Mirassol. Para mim, eu vou de Mirassol ou empate. Quinta-feira, dia 6 do 11, 8 horas da noite. Ceará e Fortaleza. Mais um clássico. Ceará e Fortaleza. Ceará no meio da tabela, ali. Não vejo o Ceará hoje brigando contra o rebaixamento. Tem uns que colocam o Ceará brigando contra o rebaixamento com 38 pontos. Eu não coloco, porque a diferença é de 7 pontos, né? Faltando 7 rodadas. E o Fortaleza está ali com 28 pontos. O Fortaleza não pode nem pensar em empatar. O empate para o Ceará já ajuda, porque ele vai continuar a 10 pontos do Fortaleza. Ele tem 38, Fortaleza 28. Ele vai continuar a 10 pontos do Fortaleza. Pode até diminuir em relação ao Vitória? Pode, mas tem um monte de gente embaixo do Ceará, atrás do Ceará. Pode perder ali algumas posições? Pode, mas a situação do Ceará é em relação à zona de rebaixamento. Então, cara, e como o Ceará vai jogar na quinta-feira e o Vitória jogar na quarta, o Ceará, dependendo do que aconteça, pode falar, opa, tô mais tranquilo. Imagina se o Vitória não ganha. O Ceará sabe que vai continuar no mínimo ali a 6 pontos, mesmo que perca o jogo. Ceará e Fortaleza, grande jogo. É um jogo onde os dois têm condições de ganhar. Eu vejo o Fortaleza subindo de produção, né? Eu vejo o Fortaleza subindo de produção e um Ceará com muita dificuldade de, de, de fazer gol, apesar de ter feito, né, contra o Fluminense. Vem de uma grande vitória em casa contra o Fluminense. O Fortaleza tem um jogo mais reativo, né? Com bolas longas. Só que quem vai ter que propor o jogo vai ser o Fortaleza, né? E quem de repente vai ficar numa bola longa é o Ceará. Cara, Ceará e Fortaleza é um jogo complicado, irmão. Cara, se eu sou você, eu vou em 3 caras de aposta diferentes. Num eu aposto empate, no outro eu aposto Ceará, no outro eu aposto Fortaleza. Vai em 3 caras de aposta. Num você aposta isso para você não perder. Porque é difícil. É difícil. Ou perder pouco, né? Vai apostar R$ 5. Pega R$ 15, aposta R$ 5 numa cara de aposta, 5 na outra, 5 na outra, né? Pelo menos não perde tudo. Eu não sei nem se pode, porque eu não jogo. Acho que pode, né? São casos de aposta diferentes, então acho que não vai ter problema. Cara, Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza. É mãe de campo do Ceará, mas o campo é o mesmo. Pô, esse jogo aqui é difícil, cara. Muito difícil dar palpite. Muito difícil dar palpite. Então, como é muito difícil, eu vou dar empate. Ceará e Fortaleza, eu vou dar empate. E fechando a rodada, quinta-feira, dia 6 do 11, 9h30 da noite. Palmeiras já soube o resultado de todo mundo. De repente, o Palmeiras já vai entrar rindo de orelha a orelha,
de repente uma derrota do Flamengo. O Palmeiras com empate já abre mais do Flamengo. Joga o clássico contra o Santos, mano de campo do Palmeiras. Hoje existe uma diferença abissal de Palmeiras e Santos, né? Palmeiras é favoritaço, né? Poderemos ter alguma surpresa? Vai depender muito, cara. Porque o Santos também já vai saber o resultado do Vitória. Se o Vitória ganhar, o Santos vai entrar nesse jogo contra o Palmeiras na zona de rebaixamento. E aí vai bater desespero. E aí é o Santos que vai ter que ir na casa do Palmeiras ir para dentro. Para tirar essa situação. Porque o Vitória vai ficar, se ganhar, com 8 vitórias igual o Santos. E aí vai ter um saldo de gols. O saldo de gols pode diminuir. Mas aí, se o Santos empatar, chega a 34 pontos também. E no critério de desempate, o Santos sai da zona de rebaixamento. Então, independente do que aconteça, o Santos empatando não fica na zona de rebaixamento por causa do saldo de gols. A não ser que o Vitória goleie o Internacional. E o Santos toma uma goleada. Não, se o Vitória ganhar e o Santos perder, aí não, o Santos entra na zona de rebaixamento. Mas se o Vitória ganhar e o Santos empatar, o Santos fica fora da zona de rebaixamento pelo critério de saldo de gols. Cara, mas acho difícil. Palmeiras e Santos, na minha opinião, vitória do Palmeiras. E aí é o que eu digo. A maior probabilidade nessa rodada, na briga pelo título, é que Palmeiras e Cruzeiro têm mais chance de vencer do que o Flamengo. Na verdade, quem é que tem um jogo, na minha opinião, jogo menos complicado? É o Palmeiras contra o Santos. Ah, é clássico, mas tem um jogo menos complicado. Depois é o Cruzeiro e quem tem um jogo mais difícil é o São Paulo, o Flamengo. Né? Cruzeiro e Flamengo jogam fora e o Palmeiras em casa. Então, o beneficiado, o que tem, não vou falar molezinha, mas que tem um jogo menos complicado nessa rodada é o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem tudo para abrir sobre o Flamengo, sobre o Cruzeiro e principalmente sobre o Flamengo, que tem um jogo mais complicado. E temos na parte de baixo da tabela uma possibilidade de Juventude encostar em Vitória e Santos, e temos uma probabilidade real do Vitória sair da zona de rebaixamento, ganhando do Internacional e vendo o Santos perder para o Palmeiras. Vamos ver o que acontece. Rodada eletrizante, o bicho vai pegar. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.